Então vamos que vamos, vencedores. Eu me chamo Júlio Dornelas e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 5 passos definitivos para você vencer o medo de falhar. Vamos juntos e sempre em frente, porque você nasceu para vencer. O primeiro ponto essencial para você vencer o medo da falha, o medo do fracasso, é você entender e compreender de uma vez por todas que sentir medo é natural, sentir medo é normal e tá tudo bem você sentir medo. E anota essa frase porque ela é muito poderosa. Ninguém vence nessa vida sem correr o risco do fracasso. Quando você vê uma oportunidade da sua frente, o que causa em você essa procrastinação, essa estagnação, é olhar só como uma situação que pode dar errado. Sim, pode dar errado, mas e se der certo? Então o primeiro ponto que você precisa entender é: sentir medo é natural, tá tudo bem. Agora você precisa fazer a distinção do medo que você está sentindo. Aí que vai mudar o jogo para você. E aqui a gente entra no nosso segundo ponto para você vencer o medo da falha, que é entender a diferença que existe entre o medo real e o medo sabotador. Ah, Júlio, o que é medo real? O que é um medo sabotador? Eu te explico. O medo real, para trazer um exemplo bem claro para você, é quando você está na beira de um precipício. É um medo da altura. Por que a gente tem medo da altura? Porque se a gente cair, era uma vez, a gente morre. Simples assim. E o medo sabotador? É um medo criado pela sua mente. Por exemplo, um dos maiores medos das pessoas hoje em dia é o medo de falar em público. Esse é um medo sabotador. Porque diante de um público, a nossa vida não está em risco. A gente tem medo do julgamento. A gente tem medo do que vão pensar. A gente tem medo de errar. Isso é só uma criação da sua mente. E uma vez que você faz essa distinção, e você percebe que, cara, eu estou diante de um medo sabotador, a gente vem para o nosso terceiro ponto. Você vai trabalhar o que eu chamo de inversão do foco. Como assim, Júlio? Tudo que você foca cresce, tudo que você foca expande. Quando você olha para a oportunidade, olha para o seu futuro e tem o medo do fracasso, e você vai alimentando aquele medo de que não vai dar certo, vendo várias situações de caos, você alimenta aquilo através do seu pensamento. Os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos, os seus sentimentos geram as suas atitudes, são as suas atitudes que vão gerar os seus resultados. E aí você olha para o seu futuro, tem um medo de fracassar. Esse pensamento gera em você um sentimento de ansiedade, de tristeza, de frustração, e isso tudo está diretamente ligado também à sua autoestima e autoconfiança. O que é autoestima? É a percepção que você tem sobre você mesmo, a percepção que você tem sobre quem você é, sobre o que você é capaz de fazer. E isso está diretamente ligado com a sua autoconfiança. O que é autoconfiança? É como você enxerga as suas capacidades de superar os obstáculos, de superar os desafios. E você olha o seu sonho, o seu plano, o seu projeto, a oportunidade na sua frente e se enxerga menor do que ela. Eu preciso te dizer, o que Deus tem para você é maior do que você. Agora você não vai se medir dessa maneira. Você precisa olhar para si, entendendo e compreendendo quais são as suas qualidades, quais são as suas capacidades, as habilidades, e começar a trazer o seu foco para isso. Trazer o seu foco naquilo que você é bom, naquilo que você é boa. Trazer o seu foco nos desafios que você já venceu nessa vida. Olhar para o seu passado e não deixar que ele te prenda. Remoer os acontecimentos do passado e fazer com que eles criem o seu futuro. Olhar para aquilo que um dia foi fracasso no seu passado e permitir com que isso te aprisione no hoje, aqui, agora e impeça o sucesso na sua vida. Você olha para o seu passado, você aprende com ele. Com o passado a gente aprende, no presente a gente vive, o futuro é uma colheita. Você pode olhar para a sua história e entender e compreender, através das suas cicatrizes, o que você pode aprender com o que você já vivenciou, o que você pode aprender com aquilo que você chama de fracasso, porque fracasso, erro, é só uma percepção. Não permita que um fracasso temporário se torne um fracasso eterno na sua vida. Quando eu falo da estratégia de você inverter o foco, eu quero que você olhe para si, olhe para o seu passado, faça das suas cicatrizes a sua força, pergunta o que eu posso aprender com o que eu já errei, e assim recupera recurso. Não anda de cabeça baixa, não esteja de cabeça baixa diante do desafio, não esteja de cabeça baixa diante da oportunidade, porque senão ela vai passar e você vai ficar. Quer vencer o medo de fracassar? Assuma e corra o risco de falhar e tá tudo bem. Mas bata no seu peito porque pode dar certo. E a partir daí anota quais são as suas qualidades, quais são as suas capacidades.
o que você tem de bom, o que você pode melhorar, e inverta o foco. E é assim que você vai desenvolvendo aquilo que eu chamo de percepção águia. Você não é as suas circunstâncias. Às vezes o que você está vivendo hoje está desafiador. Eu me lembro bem quando eu trabalhava como call center e eu tinha um sonho de me tornar bombeiro militar. Qual medo era maior para mim? O medo de continuar ali naquele trabalho estressante, sem perspectiva de evolução, desvalorizado, ou o medo de pagar o preço e alcançar o sucesso? E tem uma ferramenta muito simples que você pode utilizar quando você estiver diante desse dilema e diante de um medo sabotador. Você pode pegar uma folha de papel em branco, dobrar ela no meio e de um lado você coloca, cara, qual é o risco que eu corro de permanecer onde eu estou? Qual é o risco que você corre de continuar fazendo o que sempre fez? Você vai continuar colhendo sempre os mesmos resultados. E do outro lado você coloca, qual é o risco que eu corro ao ir em encontro dos meus sonhos? Qual é o risco que eu corro ao enfrentar esse medo? Qual é o risco? Às vezes o risco que você vai correr é o risco do seu sucesso. O risco de dar uma condição melhor para sua família, o risco de você ganhar mais, o risco de você prosperar, o risco de você ter uma qualidade de vida infinitamente melhor, e o risco de você despertar a sua melhor versão. Consegue perceber? Por isso que eu falo que dentro do meu treinamento completo na comunidade Faça um Bom Dia, o maior risco que você corre é o risco do sucesso. É o risco do sucesso. É o risco de você ser tudo que você nasceu para ser. Porque no meu treinamento a gente faz todo esse desbloqueio desses padrões mentais, desse tipo de pensamento que só tentam te aprisionar. Pensamentos sabotadores, uma mentalidade sabotadora. E a desenvolver uma mentalidade vencedora, onde você desperta a sua melhor versão, onde você desperta o seu verdadeiro potencial em menos de 3 meses com ferramentas práticas. Porque tudo isso que eu estou te falando tem uma ferramenta prática dentro da comunidade Faça um Bom Dia, para que quando você estiver diante de um medo, você pode ir lá e ter clareza do que está diante de você e muito mais do que isso, ter a certeza de quem você é, um vencedor, uma vencedora, maior do que os seus medos, maior do que os seus desafios. Porque se grande é a batalha, maior ainda é o guerreiro e a guerreira que está aí dentro de você. Essa é a chave que precisa virar. Essa é a reprogramação mental que você vive, que faz com que você desperte a sua melhor versão e viva o extraordinário ainda nessa vida. Porque não é sobre o que aconteceu com você, é sobre o que você faz com tudo isso. E uma vez que você faz esse passo 3 e se questiona, cara, o que eu posso fazer para enfrentar esse medo, você vem para o nosso passo número 4. Anota aí. Uma vez que você inverteu o foco do que pode dar errado, do caos que pode acontecer e se perguntou, o que eu posso fazer para dar certo? Você vai anotar pelo menos 5 coisas, 5 atitudes, 5 habilidades, 5 capacidades que você precisa desenvolver ou que talvez você já até tem para enfrentar esse medo e ter o sucesso. Para enfrentar esse medo e parar de ficar pensando em fracasso e conquistar aquilo que você quer. E conquistar os seus objetivos, a liberdade financeira, a liberdade de ser tudo que você nasceu para ser. Um vencedor, uma vencedora. E quando eu falo sobre se tornar um vencedor, uma vencedora, eu não falo só sobre vencer. Eu falo sobre você persistir, mesmo diante dos desafios da vida, mesmo diante daquilo que era um fracasso. Você inverte a sua percepção e aquilo que era um fracasso se torna para você uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de evolução. Por isso que eu sempre vou falar aqui, as nossas cicatrizes sejam a nossa força e jamais as nossas desculpas, porque a gente olha para o erro e a gente aprende. Você olha para o erro e você evolui. E tem uma metáfora que eu sempre gosto de utilizar e eu trago ela aqui para você, que é a do marinheiro burro, a do marinheiro inteligente, a do marinheiro sábio. O marinheiro burro é aquele marinheiro que vai lá pro barquinho dele, entra no mar e não estuda nada sobre navegação, sobre barco. Simplesmente vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí vem a primeira onda. A onda vai e quebra no barco dele, já começa a destroçar, a água entra dentro do barco. E ele fala, não, essa onda aí eu vou ultrapassar ela. E ele tenta fazer a mesma coisa, buscando um resultado diferente. Adivinha? A onda quebra de novo. E assim ele vai tentando viver. Não, o problema tá na onda. Ele não olha para si. Até que o barco dele é totalmente despedaçado. O marinheiro inteligente não. Ele pega o barco, estuda sobre navegação. E esse estudo da navegação é o estudo do autoconhecimento. Tudo que você precisa já está em você. Todos os recursos necessários para você chegar onde você quer chegar já está aí dentro de você. É só preciso fazer essa reprogramação mental para você despertar
seu verdadeiro potencial e a sua melhor versão. E é isso que o marinheiro inteligente faz. E ele vai navegar já estudando, já entendendo sobre barco, sobre navegação. E no que vem a onda pode até bater no barco dele. Mas no que bate, ele não assume o papel de vítima. Ele olha e pergunta: o que eu posso fazer de diferente? O que eu aprendo com essa onda que quebrou? E a partir daí ele tenta uma estratégia diferente, ele tenta uma atitude diferente. E aí ele consegue ultrapassar. E depois da onda vem um mar calmo. E quando tem uma outra onda, ele já está com a expertise, com a habilidade que ele desenvolveu da onda passada. E assim ele vai de próximo nível a próximo nível, até chegar onde ele quer chegar. E o marinheiro sábio é o marinheiro que olha tudo aquilo. Aprende com o marinheiro ignorante, com o marinheiro burro, porque todo mundo ensina. O marinheiro burro ensina o que não fazer. Ele aprende com o marinheiro inteligente, ele pergunta para o marinheiro inteligente. E o inteligente, por ser inteligente, ele ensina para o sábio, porque ele sabe que todo aquele que ensina aprende mais. E o sábio, quando ele vai navegar, ele vai com a expertise do que não fazer, do que fazer. E ele chega muito mais longe e muito mais rápido. E esse é o valor de você aprender com quem já percorreu um caminho que você quer percorrer. Nosso quinto e último passo, e eu quero que você imagine agora uma estrada na sua frente completamente escura, um breu danado. Você vai viajar de carro. Quando a gente está na escuridão, a nossa mente imagina o que ela quiser. Já percebeu isso? Então começa a criar várias ilusões. E o que a gente faz para seguir a viagem? A gente liga o farol. E no que a gente liga o farol, a gente percebe que ilumina ali 30 a 50 metros à nossa frente. E a gente vai fazer essa viagem de 30 a 50 metros. E quando eu ando 30 metros, ilumina mais 30. Quando eu ando mais 30, ilumina mais 30. O que eu quero te dizer com isso? É a partir de agora que você fez a distinção entre medo real e medo imaginário. A partir de agora que você reprogramou o seu foco, parou de ficar pensando no que pode dar errado e focou naquilo que você pode fazer que vai dar certo. Uma vez que você trouxe para o concreto, anotou, escreveu e utilizou a ferramenta, cara, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo? Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu tomar a decisão de enfrentar esse medo? Teve clareza disso. Teve clareza de que você não vai cometer os mesmos erros. Agora, você vem para o quinto passo. Você vai se questionando. Qual pequeno passo você pode dar hoje rumo ao seu sonho, plano, objetivo para enfrentar esse medo? Com a certeza que você é maior do que ele. Com a certeza que você nasceu para vencer. Com a certeza que nada nem ninguém vai te parar. Com a certeza que você tudo pode naquele que te fortalece. Qual pequeno passo você pode dar hoje para enfrentar esse medo que tem te paralisado? Comenta aqui, eu quero saber. Eu tô junto com você, para que você seja tudo que você nasceu para ser. Desperte cada vez mais o seu verdadeiro potencial. E tudo isso pode ser muito mais simples do que você imagina. Todas essas estratégias e muitas outras estão no meu treinamento completo dentro da comunidade Faça um Bom Dia. O link eu vou deixar logo aqui embaixo para você. Veja lá a condição muito especial que eu preparei para que você também possa fazer parte dessa família maravilhosa que é a comunidade Faça um Bom Dia. E vamos juntos, sempre, sempre em frente, cada dia melhores. E lembre-se sempre de se lembrar que você nasceu para vencer.